Olá, alunos da disciplina de isostática, veremos agora mais um exemplo do cálculo dos esforços internos de uma viga. Eu preciso determinar os valores no ponto B e no ponto C. Essa viga tem carga distribuída, carga momento, carga concentrada. O primeiro passo é determinar as reações de apoio, como foi realizado nos exemplos anteriores. Então, eu vou determinar através das três equações da estática. Eu coloco o desenho indicando quais são as reações de apoio H, VA e VB, e a partir daí eu começo a realizar o cálculo a partir das três equações. Somatória de forças horizontais igual a zero. Tem o meu HA positivo menos 80, que é essa carga aplicada à esquerda da viga, isso é igual a zero. O que isso implica? Então, eu já consigo determinar que o meu HA vai ser igual a 80 kilonewtons. Então, já determinei a primeira reação de apoio. A segunda equação que eu tenho é a somatória das forças verticais igual a zero. Para cima eu tenho o meu VA mais VB, e para baixo eu tenho 150, essa carga distribuída vezes 2. Para baixo eu tenho 500. E eu também tenho 150. Aqui está indicado duas vezes, mas 150 está aplicado em 1 metro e também em mais 1 metro. Então, 150 também vezes 2. Ou eu poderia colocar 150 vezes 1 menos 150 vezes 1, que também daria a mesma coisa. As cargas momentos e cargas horizontais não entram na somatória de forças verticais. Então, aqui eu montei minha segunda equação. Trabalhando um pouquinho, eu sei que o meu VA vai ser igual a 1.100 menos o meu VB. Então, eu vou para a minha última equação da estática, que é somatória de momento igual a zero. Vou adotar o meu ponto do apoio de segundo gênero como ponto de referência. E aí eu vou adotar o sentido horário como sendo positivo e o anti-horário negativo. Isso tanto faz, se quiser adotar o inverso, não tem problema, porque a somatória tem que ser igual a zero. Então não vai fazer diferença. Adotando o sentido horário como positivo, eu tenho aqui 200 positivo, 80 é uma carga horizontal, não vai entrar. O 200 e o 100 já são cargas momentos. Então eu não multiplico por distância, eu só coloco o valor deles. Então, tenho aqui também a segunda carga, 150, que vai tentar rotacionar com relação ao ponto A no sentido anti-horário. Então, menos 150 vezes 2 vezes a distância do centro dessa carga até o meu ponto A, que no caso é 1. Continuando analisando as cargas, eu tenho aqui a carga de 100 kNm, uma carga momento no sentido anti-horário, então menos 100. Eu também tenho uma carga de 500 kN a uma distância de 2 metros, que tenta rotacionar o meu ponto no sentido horário, então mais 500 vezes 2. Continuando, eu tenho o meu VB, no caso está rotacionando no sentido anti-horário, menos a distância do ponto A até o apoio de primeiro gênero, seria 4 vezes o meu VB. E eu tenho agora uma carga distribuída, tentando rotacionar no sentido horário, mais 150 vezes 2, vezes a distância do centro dessa carga, que seria exatamente no ponto C, até o meu ponto de referência, que é o A. Então, tenho 2 mais 1, mais 1, mais 1, 3 mais 2 aqui, vezes 5. Isso tudo precisa ser igual a zero. Essa equação, então, trabalhando um pouquinho, eu vou achar o valor do meu VB,
que é a minha equação de apoio. Somando tudo, eu tenho 2.300 mais 4 VB. Isso vai me dar um valor do VB de 2.300 dividido por 4, que vai dar 575 kN. Com esse valor, eu consigo determinar agora o meu VA, que é 1.100 menos VB. Então, no caso, vai ficar 1.100 menos 575. Vai me dar o valor de 525 kN. Então, determinei aqui as 3 reações de apoio. E agora eu consigo determinar, então, os valores dos esforços internos nos pontos solicitados. Então, para isso, eu vou fazer o desenho da minha viga, só que agora indicando as reações de apoio, para facilitar o entendimento dos valores que nós iremos encontrar. Então, tem as reações de apoio, tem o meu ponto B e o meu ponto C. Para determinar a reação, os esforços internos, eu olho a partir do ponto escolhido e escolho um lado da viga, ou o lado direito ou o lado esquerdo. E, de acordo com o lado escolhido, eu tenho as convenções de sinais que eu passei nos slides e tenho aqui também indicado, de acordo com o lado, eu preciso atentar para a convenção de sinal. Então, vou escolher para o meu ponto B, vou escolher o meu lado esquerdo. Para determinar o esforço no ponto B, eu vou apagar tudo que está à direita do meu ponto B. Então, eu refaço o desenho, ou utilizo o mesmo desenho, mas eu apago uma parte da viga. Então, eu vou analisar a partir do ponto B para a esquerda. E agora eu determino quais são os valores dos esforços internos nesse ponto B. O esforço normal, eu tenho uma carga de 80 para a esquerda. Se eu olhar a convenção de sinal, como eu estou olhando o lado esquerdo, a seta para a esquerda é positiva, a seta para a direita é negativa. Então, eu teria mais 80, menos 80. Então, somando todas as cargas horizontais à esquerda do meu ponto B, elas se anulam, então não tenho esforço normal no meu ponto B. Já esforço cortante, eu vou somar todas as cargas verticais à esquerda do meu ponto B. Olhando a convenção de sinal, quando eu olho à esquerda, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, eu tenho menos 150 vezes 2, que é a minha carga distribuída. Tenho a minha reação de apoio, que é para cima, então é mais 525. E eu tenho para baixo aqui também menos 500. Só somo os valores, faço a multiplicação, vou ter 275 kN. É o valor do esforço interno, esforço cortante, neste meu ponto B. E já para o momento fletor, eu também consigo determinar agora o valor do momento a partir do ponto B. Quando eu faço o cálculo do momento agora, o meu ponto de referência é o ponto B. Então, todas as distâncias vai ser com relação ao ponto B. Analisando à direita, eu tenho a carga de 200, que já é uma carga momento, não multiplica por distância. O 200 está no sentido horário. Se eu olhar a convenção de sinal, quando eu estou olhando o lado esquerdo, o sentido horário é positivo, anti-horário negativo, porque eu estou analisando o meu lado esquerdo. Então, sentido horário positivo, 200 está no sentido horário, mais 200. E aí eu vou continuando aqui, eu tenho a carga de 150, então 150 vezes 2, vezes a distância do centro da carga até o meu ponto B. Esse 150 vai tentar rotacionar com relação ao ponto B no sentido anti-horário. Então, é menos 150 vezes 2, vezes a distância do centro da carga, que no caso divide o 2
por 2 vai dar 1 aqui, mais 3. Então, tem uma distância aqui de 4. Outra carga que eu tenho é a minha reação de apoio de 525. Vai tentar rotacionar no sentido horário, então mais 525 vezes a distância até o meu ponto B, que é 3. E a última carga eu tenho de 500 para baixo, rotacionando no sentido anti-horário, então menos 500 vezes a distância até o meu ponto B, que é 1. Então eu faço as multiplicações e a soma, eu vou encontrar um valor de menos 25 kN vezes metro, que é o valor do esforço de momento que está sendo aplicado no ponto B. E agora, para determinar agora o meu ponto C, como que eu faria? Eu poderia fazer de maneira similar, adotando o meu ponto C, apagando tudo que está à direita e fazendo essa soma das cargas à esquerda do meu ponto C. Só que se analisar, você vai ver que a parte direita é mais simples. Então, para demonstrar como é feito o cálculo dos esforços internos olhando o lado direito da estrutura, é porque no ponto C seria a solução mais rápida, né, de encontrarmos. Então, eu simplesmente vou pegar o meu ponto C, apagar tudo que está à esquerda, vou analisar o meu lado direito. Então, do meu lado direito, eu só tenho uma carga aqui de 150 kN por metro. Como que eu faço essa análise? Então, vou determinar qual que é o esforço cortante no ponto C, analisando agora a minha estrutura pela direita. Eu vou somar todas as cargas verticais que estão atuando. Eu tenho que olhar a minha convenção de sinal. Quando eu analiso o meu lado direito, o que está para baixo, com relação ao esforço cortante, é positivo. O que está para cima é negativo. Então, a minha carga de 150 está para baixo, seria positivo, mais 150 vezes 1. Então, eu tenho aqui, o meu esforço cortante é 150 kN no meu ponto C. Se eu realizasse o cálculo pela direita, teria que somar todas as cargas verticais à direita e o valor daria o mesmo, o valor de 150. Quem quiser realizar a prova pode fazer analisando pelo lado direito, que o valor precisa dar idêntico quando eu analiso de um lado ou de outro. Já o momento no meu ponto C, da mesma forma, eu vou analisar apenas esse trecho que está à direita do ponto C. Convenção de sinal. Quando eu olho o lado direito, o momento que tenta rotacionar no sentido anti-horário é positivo, no sentido horário é negativo. Isso confunde um pouco, mas com o tempo vai pegando a prática. Então, sentido horário negativo, anti-horário positivo. Aqui eu tenho 150, vai tentar rotacionar a minha viga com relação ao ponto C no sentido horário, que no caso vai ser negativo. Então, é menos 150 vezes do ponto C até o final da viga, eu tenho uma carga de 150 aplicada ao longo de 1 metro. Então, vezes 1, vezes a distância do centro dessa carga até o meu ponto C, que no caso é meio, vezes 0,5. Isso vai me dar um valor de menos 75 kN vezes metro. É o valor do esforço cortante no ponto C. Essas são as soluções para o nosso problema. Esforço cortante no ponto B de menos 275, momento fletor de menos 25. No ponto C, esforço cortante 150, momento fletor menos 75. Então é isso, é a solução desse problema. Tem uma lista de exercícios para escolher alguns dos exemplos para serem resolvidos. Qualquer dúvida, só está me procurando. Um abraço e bom estudo para vocês.